Pessoal, tudo bem? Professor Cristiano aqui para mais uma aula de história, né? Uma aula de história do oitavo ano aí. O tema de hoje é independência dos Estados Unidos, tá? Independência dos Estados Unidos, continuando aí o tema das nossas últimas aulas, né? Nós falamos aí sobre, já falamos sobre a influência do iluminismo, né? As revoluções burguesas do século XVIII, falamos lá da Revolução Industrial, né? Na Inglaterra, falamos da Revolução Francesa. E ficou faltando falar da independência dos Estados Unidos, que também foi um movimento influenciado pelas ideias iluministas, né? Então, chamado de Revolução Americana também, tá? Um importante movimento, né? Os Estados Unidos vai ser um país cuja burguesia, ali, influenciada por pelo movimento iluminista, pelas ideias iluministas, vão acabar com um domínio, né, colonial ali da Inglaterra na região e vão realizar sua independência. Então, sem demora, vamos começar com a nossa aula de hoje, né? O tema, eu já falei para vocês aqui, independência dos Estados Unidos, tema do oitavo ano aí, né? Da segunda semana do PET, né? Do PET volume 2 do Estado de Minas Gerais. Então vamos começar a nossa aula, né? Antes da gente falar sobre independência dos Estados Unidos, vamos analisar essas imagens aqui, ó. O que vocês estão vendo aqui? Nós temos aqui uma imagem, né, de uma estátua muito famosa, muito conhecida aí, né? Vocês conhecem? Como é que é o nome dessa estátua? Isso aí, Estátua da Liberdade, muito bem. Estátua da Liberdade lá nos Estados Unidos, né, lá em Nova York, símbolo dos Estados Unidos, né? E do lado ali nós temos uma outra imagem, que é um pedaço da bandeira dos Estados Unidos, com uma frase escrita, que é um lema muito comum, né, lá nos Estados Unidos. Inclusive essa frase aí faz parte do hino dos Estados Unidos, que é Land of the Free, que é terra da liberdade, né? Inclusive está lá no hino, né, dos Estados Unidos. Então percebam, ó, terra da liberdade e estátua da liberdade, né? Por que essa insistência aí na liberdade? Por que a liberdade é tão importante para os Estados Unidos, né? Nós vamos ver que os Estados Unidos foram esse país, ele foi fundado aí graças à independência, né? Ao movimento da Revolução Americana, a independência dos Estados Unidos, que foi influenciado pelos ideais iluministas. Nós vimos nas aulas anteriores já que o iluminismo lutava contra o absolutismo, né? Lutava contra a ideia do antigo regime e pregava a ideia de liberdade, de igualdade. Isso vai estar presente aí na Constituição, né? E na organização dos Estados Unidos enquanto país. Então, vamos entender como é que isso aconteceu. Para a gente entender, a gente tem que voltar um pouquinho na colonização, né? Os Estados Unidos, antes de ser um país independente, né, era uma colônia da Inglaterra. Né? Assim como o Brasil era uma colônia lá de Portugal, as 13 colônias, o território das 13 colônias ali, eram como uma colônia inglesa aqui na América, uma colônia da Inglaterra aqui na América, tá? E essa colônia, ela tem características próprias e características ali diferentes, né, entre as 13 colônias, tá? A gente costuma dividir aí as 13 colônias em colônias do norte e colônias do sul, tá? Não é correto esse termo, né? O certo é colônias do norte, do centro e do sul, tá? Mas as colônias do norte e do centro são muito parecidas, então a gente coloca as duas ali no mesmo saco e trata como se fosse colônias do norte, porque elas são muito parecidas na sua organização social e na organização econômica, tá? Essas colônias do norte, então, também são chamadas de colônias de povoamento, né? Porque a população, os colonos que se dirigiam para lá, os imigrantes que saíam lá da Inglaterra e foram para a América se estabelecer nessa região, chamavam ali inclusive de Nova Inglaterra. Então eles estavam tentando começar uma vida nova, né? A maioria desses imigrantes, desses colonos, né, eram protestantes europeus, principalmente os puritanos, né, que é uma religião ali, né, os protestantes, e eles sofriam perseguições porque não eram da igreja anglicana, né? Vocês já estudaram aí que nas reformas protestantes a Inglaterra vai criar uma nova igreja, o rei lá Henrique VIII vai criar a igreja anglicana, né? E aí quem não era anglicano tinha lá, né? Era meio perseguido naquela sociedade. Então esses caras eles saem, né? Por não serem anglicanos, eles deixam lá a Inglaterra, alguns deles, e vêm com as suas famílias, tal, e vêm aqui para a América começar uma vida nova, tá? Essas colônias do norte, então, elas vão ter essa característica, chamadas de colônias de povoamento, porque nessas cidades, nessas vilas, nessas regiões aí, a gente vai ter mão de obra familiar, né? A gente vai ter pequenas propriedades agrícolas, né? Para produção voltada para o mercado, para o consumo interno ali mesmo, né? Dessas próprias 13 colônias, pela população que vivia ali, né? A mão de obra dessas fazendas, né? Ou do comércio, tal, é uma mão de obra familiar, as próprias famílias e tal. Não é que não tinha escravo também, tá? Mas eles não eram a maioria, não eram a base da mão de obra, tá?
Então, nós temos essa mão de obra livre, familiar, né? Pequenas propriedades com uma produção voltada para o mercado interno, né? Atividades comerciais ali. Né? Isso vai ser a característica das colônias do norte, né? Das colônias de povoamento. No sul vai ser diferente. O sul já tinha um clima mais tropical, já era mais calor, mais próximo aqui do clima que nós temos no Brasil, né? E nessa região vai ser uma colônia de exploração. O que isso quer dizer? Né? Ela vai ser caracterizada por grandes propriedades, então diferente lá das colônias do norte, que eram pequenas propriedades, produção voltada para o mercado interno e mão de obra livre. No sul a gente vai ter grandes propriedades, né, monocultoras, ou seja, plantando nessa grande fazenda, plantando um tipo de produto só, tá? Geralmente algodão, mas também tabaco e outros produtos aí. E essa produção era voltada para o mercado externo, era voltado não para consumo próprio, mas sim para abastecer lá, para ser vendido na Europa, tá? E a base da mão de obra dessas grandes propriedades é mão de obra escrava. Então, os escravos trazidos lá da África, né, com o tráfico de escravos ali, é que vão trabalhar aí nessas fazendas, tá? Então, a gente tem características diferentes, né? Essa grande propriedade agrícola monocultora, com mão de obra escrava e cuja produção é voltada para exportação, recebe o nome de plantation, tá? Quando vocês ouvirem falar a palavra plantation, quer dizer isso, uma grande propriedade, um latifúndio, monocultor, produz só um produto, com mão de obra escrava e voltado para exportação. Então, as fazendas lá, as plantations do sul, eram diferentes das fazendas, das pequenas propriedades voltadas para a produção interna, tá? Enfim, temos essas diferenças aí entre as colônias. Vamos ver no mapa aqui, ó. No mapa, as colônias do sul são essas que estão em rosa aqui, né? Em laranja mais clarinho aqui, né? Virgínia, Carolina do Norte, Carolina do Sul e Geórgia, tá? São as colônias aí do sul. Tá? Que tinha essa característica da grande propriedade do trabalho escravo. Em cima lá, ó, nós temos as colônias do centro e do norte, em amarelas do centro e do norte em verde, tá? Que tem aquela característica das colônias de povoamento que eu falei para você, tá? Então temos essas diferenças. Essa bandeira que está aí do lado não é a bandeira dos Estados Unidos, né? A bandeira dos Estados Unidos tem lá 50 estrelas, né? Essa aí é a bandeira que as 13 colônias vão adotar depois da independência, no movimento de independência, que é esse que nós estamos estudando hoje, tá? Percebam ali que tem 13 estrelas. Por quê? Porque eram 13 colônias. Cada estrela representa uma unidade aí dessa federação, né? Porque o sistema político depois da independência vai ser uma república federativa, ou seja, uma união de vários estados, né? Estados Unidos. Né? Então é isso que representa ali. Eram 13 nessa época, depois ele vai expandir ali, né, para o oeste e tal, e vai aumentar o número de estados. Né? Hoje são 50 estados nos Estados Unidos, mas nesse início era só esse pedacinho aqui, tá bom? Essa aqui é uma imagem mostrando aí quem eram esses colonos que iam, principalmente lá para o norte, tá? Colonos aí religiosos, protestantes, religiosos, né? Brancos, que traziam a sua família, né? A grande maioria deles era puritano, né? Dessa religião e vinham para começar uma vida nova aqui na América, tá? Com o passar dos anos, foi se desenvolvendo um mercado interno aqui nessas colônias, nas 13 colônias, tá? Um mercado interno porque eles tinham uma liberdade de comércio. Ao contrário do Brasil, né, se vocês lembrarem, vocês estudaram lá, o Brasil ele tinha um pacto colonial, ele só podia fazer comércio com Portugal, né, e não podia comercializar com outros países enquanto era colônia. Nos Estados Unidos, né, nas 13 colônias, não vai ter isso. As 13 colônias elas têm liberdade de fazer comércio com outras regiões, com outros países, né? E aí eles vão desenvolver um comércio interno, um comércio de chá, um comércio de açúcar, um comércio de vários produtos, né, artesanato ali, inclusive um comércio de escravos também, né? Vai ser desenvolvido ali para trazer os escravos para trabalhar nas fazendas ali do sul, né, dos estados do sul, da colonização do sul ali das 13 colônias. Então, tráfico de escravos, tudo isso, né, vai ter um mercado interno que vai prosperar. A Inglaterra, até então, ela não estava muito interessada na colônia, né, porque ela tinha outros assuntos para resolver, ela estava preocupada com outras questões, né, mas quando esse mercado interno começa a se desenvolver e começa a dar muito lucro e muito dinheiro, a Inglaterra vai começar a crescer o olho para cá e vai falar assim, ó, nós temos que estar mais presentes lá nas colônias, nas 13 colônias, né, na América, e temos que lucrar com eles. A grande virada aí, né, que vai fazer com que a Inglaterra tenha uma presença maior aqui na colonização e interfira no dia a dia dos colonos,
vai ser a Guerra dos Sete Anos, né? Essa Guerra dos Sete Anos, nós vamos explicar agora, foi uma guerra que aconteceu entre 1756 e 1763 entre a Inglaterra e a França, né? Só que essa guerra não aconteceu lá na Europa, aconteceu aqui na América. Grande parte das batalhas foram aqui na América, tá? Porque a França também tinha territórios coloniais aqui, tinha Louisiana, né, que era uma colônia francesa aqui na América. E aí na disputa de territórios ali, né, das 13 colônias com os franceses e tal, eles vão entrar em guerra, França e Inglaterra. A Espanha vai acabar entrando no meio, porque a Espanha também tinha colônias na região ali, né? Então essa disputa aí vai ser principalmente entre França e Inglaterra, tá? Disputando territórios aqui. Territórios em outras partes também, mas principalmente aqui na América. E essa guerra, quem vai vencer essa guerra vai ser a Inglaterra, tá? Mas ela vai ser muito custosa, né? O custo dela vai ser muito alto, porque tinha que se gastar muito para trazer os combatentes, o exército lá da Inglaterra para cá, para abastecer o exército, para alimentar o exército, né? Então, gastou-se muito dinheiro nessa batalha e aí a Inglaterra vai ter que recuperar esse dinheiro. Como? Ela vai olhar lá para as 13 colônias, vai ver que os caras estão lucrando e falar assim: ah, é aqui mesmo que eu vou recuperar esse dinheiro que eu gastei na guerra. Então a Inglaterra, após a Guerra dos Sete Anos, começa a estar mais presente na vida, no cotidiano das colônias aqui e vai começar a criar taxas, impostos, tudo na tentativa de recuperar esse dinheiro que ela perdeu lá na guerra. Para a França também teve consequência, né? Nós já estudamos na aula passada, vimos lá que a França estava em crise, né? E mesmo assim ela está nessa guerra, ela vai enviar depois soldados para lutar na guerra de independência dos Estados Unidos, e tal. Então isso também vai se endividar lá e vai ter a Revolução Francesa. Na França nós já vimos. Na Inglaterra o que vai acontecer é a independência dos Estados Unidos, porque a Inglaterra vai começar a criar um monte de um monte de taxas, um monte de leis, né? Como a lei do chá, a lei do selo, a lei do açúcar, né? Que vão interferir nos negócios ali feitos pelos colonos. Vamos começar aí. Lei do açúcar. O que aconteceu? Estabeleceu que os colonos ingleses não podiam mais comprar açúcar de quem quisesse. Eles tinham que comprar exclusivamente o açúcar produzido pelos ingleses nas Antilhas inglesas. Então já estão limitando as atividades comerciais ali, ó. Estão indo contra a ideia da liberdade, hein? Olha, prestem atenção. A lei do selo, uma lei, né, de 1765, absurda, né, que era só para tirar o dinheiro ali dos colonos. Ela estabelecia que todo impresso, né, todo papel, né, que tivesse lá alguma coisa escrita, né, tinha que ter um selo oficial lá de reconhecimento da Inglaterra, né, como se fosse todo papel você tem que ir lá no cartório e colocar lá a autenticidade dele. E aí tinha que pagar por esse selo, né? Então, seja jornal, seja um panfleto, seja qualquer escrito que fosse ser produzido ali na colônia, tinha que receber o selo para a Inglaterra. E quem vendia o selo era a Inglaterra. Então, eles iam arrecadando dinheiro. Por fim, a lei do chá, que foi a que mais chateou aí os colonos americanos, porque ela proíbe o comércio de chá, estabelece que o comércio de chá só pode ser feito pela Companhia das Índias Orientais, que era uma companhia de comercial da Inglaterra, né? Então, muitos dos colonos produziam chá, vendiam chá, viviam da produção de chá, e aí eles não vão poder fazer mais essa atividade porque eles têm que comprar exclusivamente de uma companhia comercial, que era a Companhia das Índias Orientais. E, obviamente, se só tem uma pessoa que está vendendo, o preço tende a subir, né? Então, o chá, além de ficar mais caro, eles não tinham liberdade de comercializar, né? De fazer isso. A resposta a essa lei do chá foi a Festa do Chá de Boston, né? Um protesto que foi feito pelos colonos quando eles fizeram, né, um protesto lá no porto de Boston. Boston era a principal cidade ali, uma das principais cidades das 13 colônias, o principal porto ali que recebia mercadorias, né? E aí chega lá um navio da Companhia das Índias Orientais trazendo carregamento de chá para ser comercializado lá, né? Os colonos, eles já tinham organizado o protesto, eles se vestem de índios, né, de índios americanos, invadem o navio e jogam o carregamento todo no mar, como vocês podem ver aqui na imagem, né? Jogam esse carregamento no mar e aí todo o carregamento de chá da Companhia das Índias Orientais é perdido aí nesse protesto, tá? E lá em 1773, dia 16 de dezembro, que acontece esse protesto, e aí a Inglaterra não vai aceitar e ela vai querer ter uma indenização desses prejuízos, né? E aí, além de exigir a indenização, ela vai estar mais presente ali, vai apertar a colonização, fala assim, vocês querem fazer protesto? Então vamos lá. E ela manda colocar soldados lá do exército ingleses lá, vigiando as cidades, vigiando os portos, né? Ela vai endurecer ali a colonização, tá? Como resposta à festa do chá de Boston.
E aí os colonos eles resolvem se organizar. E aí eles vão fazer o primeiro congresso da Filadélfia, né? Onde representantes das 13 colônias vão se reunir lá na Filadélfia para fazer uma carta. Eles organizam um documento pedindo, enviam lá para o rei da Inglaterra pedindo o fim dessas taxas, o fim dessas medidas impostas aí pela metrópole, né? E que eles pudessem ter a vida normal deles lá, né? Eles mandam essa carta, isso em 1774. O rei da Inglaterra vai aceitar? Não, o rei da Inglaterra, chamava Jorge III na época, ele não só não aceita esse congresso, como ele ainda cria mais leis. Né? E aí cria uma série de leis que são chamadas de leis intoleráveis, em 1774, no mesmo ano. Ele cria leis, por exemplo, a lei do aquartelamento, né? Ele coloca o exército nas ruas vigiando lá, né? Cerca as cidades e vigiando as pessoas ali, né? E aí isso vai irritar muito mais aí os colonos das 13 colônias, né? E eles liderados pelas burguesias, né? A grande parte desses líderes eram burgueses, né? Eles vão organizar o segundo Congresso da Filadélfia. Aí nesse segundo Congresso da Filadélfia, em 1776, aí as coisas já mudam. No primeiro, eles não tinham falado ainda de separação da Inglaterra, de independência, não. Mas no segundo, eles já vão pedir a separação, já vão declarar a independência. E aí, três dos líderes aí desses representantes das colônias ali, das 13 colônias, vão fazer um documento no dia 4 de julho de 1776, chamada de Declaração de Independência dos Estados Unidos da América. Essa data, 4 de julho de 1776, quando eles assinaram esse documento, é considerada a data de independência dos Estados Unidos. Né? Eles se declaram livres da influência da Inglaterra em um país independente. Lembra daquelas ideias de liberdade lá do iluminismo? Eram essas ideias que estavam ali circulando e influenciando esses líderes. Né? Entre esses líderes nós temos o Samuel Adams, o Benjamin Franklin e o Thomas Jefferson, né? Figuras importantes aí da República Americana, são os pais fundadores aí, né? Dos Estados Unidos, né, enquanto país. Tá? Então eles fazem esse documento. A Inglaterra vai aceitar? Não. A Inglaterra vai declarar guerra. Né? Vocês querem ser independentes, mas não vai ser fácil assim não. Guerra. E manda exército de novo, né, na Guerra de Independência, que ocorre entre 1776 a 1793. Aqui uma imagem aí da assinatura, né, do tratado, da Declaração de Independência, lá uma pintura, né, com esses líderes lá, com esses líderes da burguesia americana, né, fazendo a assinatura da Declaração de Independência, tá? 4 de julho de 1776. Mas teve a guerra, né? Eles se declararam independentes, a Inglaterra não aceitou e manda exército para cima deles. A Guerra de Independência, então, foi um conflito entre os colonos americanos e o exército inglês, né, que aconteceu aqui na América, porque eles não queriam aceitar a independência das 13 colônias. Os colonos começam perdendo, porque o exército inglês era mais organizado, né? Já estava lá, já tinha participado de várias guerras, né? Já tinha vencido várias guerras, então eles começam perdendo. Mas o Benjamin Franklin e outros representantes aí são enviados para a Europa lá para negociar auxílio. Né? E aí eles vão lá com a França. Né? Lembra que a França tinha perdido a guerra para a Inglaterra? A França estava com raiva da Inglaterra, estava com uma rivalidade. A França fala, vocês estão lutando contra os ingleses? Toma, eu mando tropa aí, manda tropa lá, manda 7.500 homens para ajudar no exército. A Espanha também tinha brigado com a Inglaterra, né? Manda exército também. A Holanda também tinha conflito com a Inglaterra, manda exército também. Então os colonos, a partir do momento que eles recebem aí o apoio, né, da França, da Holanda e da Espanha, eles vão começar a ganhar as batalhas e, por fim, em 1781, eles vencem as forças britânicas, vencem as forças da Inglaterra e vencem a guerra da independência. Mas a Inglaterra ainda não assume, né, que eles perderam, só vão assumir no Tratado de Paris, que vai ser assinado lá em 1783. Por isso que a guerra vai entre 1700 tá errado, 1776 a 1783, não tá certo. Né? É a Guerra de Independência, tá? Então, o fim dos conflitos é 1781, mas vai até 1783, quando a Inglaterra assina o Tratado de Paris e reconhece a independência dos Estados Unidos. E aí nós temos, né, aqui uma cena da batalha, das guerras, né? Temos a Constituição, né? As leis desse novo país, né? Se os Estados Unidos agora é um novo país, ele precisa ter leis próprias. Qual vai ser a influência dessas leis?
as ideias iluministas, né? Então a Constituição dos Estados Unidos ela foi discutida logo depois do fim da Guerra de Independência e em 1787 ela fica pronta, né? Ela está em vigor até hoje, tá? É a mesma Constituição. Os Estados Unidos só tem uma Constituição. A diferença é que de tempos em tempos eles vão fazendo emendas, né? Então você tem lá a primeira emenda, a segunda emenda, a 15ª emenda, né? Eles vão mudando algumas leis porque o tempo vai mudando, né? Imagina as leis criadas lá em 1787 funcionando até hoje, né? 2020. Então eles vão mudando de tempos em tempos, mas são poucas emendas aí que recebeu. Ela mantém as suas ideias e a ideia dela é essa ideia da liberdade, lembra? Terra da liberdade, né? As ideias lá do iluminismo, tá? Mas não é tanto assim, não, vamos ver. Eles vão também, né, definir, aplicar todas as ideias iluministas lá. Então, os iluministas falavam que o governo tinha que ser uma república, eles eram contra a monarquia, né? Eles queriam uma república, então os Estados Unidos vai ser uma república federativa, né? Que une ali vários estados e constitui uma federação presidencialista. O chefe é o presidente, vai ter eleições, né? Quem vai votar? Os homens, tá? Homens, mulheres não vão votar, tá? Escravos não vão votar, indígenas não vão votar, né? Então é o homem branco, tá? Então a liberdade não é mais para todos aí, né? Percebam. Vão fazer a divisão dos poderes em executivo, legislativo e judiciário, igual lá os iluministas falavam, né? E vão assegurar o direito de propriedade, né? Que é importante aí para a burguesia, e vão manter a escravidão. E aí esse é um tema polêmico, né? A escravidão vai ser mantida aí nesse primeiro momento, tá? Só lá na Guerra de Secessão, lá na frente, é que a escravidão vai ser abolida, né, nos Estados Unidos, mas nesse momento vai ser mantida a escravidão, né? Então, o ideal de liberdade aí já não é para todos, né? Liberdade para os homens brancos, né? Para os colonos brancos, né? Os indígenas também não vão entrar aí na política, né? Então, essa ideia, o direito à liberdade, à felicidade, né, que estava lá na Constituição, é para o homem branco, né? Os indígenas, os negros, né, os escravizados e as mulheres estão excluídos aí da participação política. Outras coisas que eles vão garantir é a questão da liberdade, né? Então, liberdade de expressão, liberdade de imprensa, liberdade de religião, liberdade de reunião, né? E a ideia de que ninguém pode ser preso sem antes passar por um processo judicial, né? Pra você não poder ir lá prender ninguém. Então, liberdade, né? Você tem liberdade de ter as suas ideias, né? Isso vai estar garantido na Constituição. É a base da ideia da Constituição dos Estados Unidos, lá de 1787. Então, viram, né? Apesar dessa questão com a escravidão, né? A ideia por trás são as ideias iluministas, lá, a ideia de liberdade, a ideia de uma república com divisão dos poderes, tá? Então, nós temos aí a Constituição, né? A imagem aí da Constituição representando a Constituição dos Estados Unidos, lá de 1787, que está até hoje com as emendas, né? Em andamento lá nos Estados Unidos, certo? Então, nós vimos na aula de hoje a independência dos Estados Unidos. Não se esqueçam de entrar lá no canal Amo História, né? Inscrevam-se no canal, clica lá no joinha, no vídeo, né? Comenta, compartilha com os colegas para que a gente possa fazer o canal crescer cada vez mais, certo? Muito obrigado, façam as atividades do PET que vão ser enviadas para vocês e nós nos vemos semana que vem. Um abraço.